nós concluirmos então, nós vamos falar sobre o sexto ponto, que é o juízo de Deus. O juízo de Deus, ele foi universal. A inundação, ela foi universal. Como o juízo divino, ele será universal sobre a terra. Esse relato bíblico, ele mostra que em Gênesis 7:21 fala assim: e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras e de todo réptil que rasteja sobre a terra e de todo o homem. Apenas Noé e sua família e os animais que foram escolhidos para entrar na arca foram preservados. A geração de Noé teve tempo suficiente para ouvir a mensagem da salvação e eles viram a arca sendo construída, mas nem todos deram ouvidos. E ao trabalho daquele servo de Deus, a arca foi construída. Apesar deles zombarem daquele homem de Deus, realmente o juízo de Deus veio sobre o homem. O juízo de Deus também virá sobre o homem para a geração que pecar, para a geração que não aceitar Jesus. Apocalipse 11, do 11 ao 15, fala sobre o juízo final. Muitos sabem que isso acontecerá. Muito tem sido anunciado, de que Jesus virá, e ele buscará a sua igreja e que a terra sofrerá, Muitos estão desapercebidos, sobre a volta do Senhor Jesus. Nós precisamos, então, estar dispostos a anunciar em tempo e fora de tempo as boas novas, a estar preparados para o dia da volta do Senhor, preparados para esse tempo. E eu queria falar um pouquinho sobre essa família, Qual foi a família que foi salva do dilúvio? Que família foi essa? A família que sobreviveu ao dilúvio. Uma família que tinha defeitos, uma família que tinha, como qualquer outra, pessoas humanas, cheias de falhas, de defeitos, de limitações, mas com corações voltados para Deus, corações tementes ao Senhor, cheios de fé. Noé era um homem de fé, um homem obediente, um homem submisso à vontade e o querer de Deus, disposto a doar a sua vida pelo reino, para construir um propósito com Deus, para construir a sua vida alinhada àquilo que Deus esperava dele. E você, querido, como está seu coração hoje? Qual é o seu propósito? Qual é a sua arca hoje? O que você precisa construir com a sua família, Eu deixo esse desafio para você, que Deus possa estar te mostrando qual o seu chamado, qual o seu propósito, o que você precisa fazer para alinhar a vontade de Deus à sua vontade. Noé, a vontade de Noé foi fazer a vontade de Deus. E isso é o que Jesus nos ensina. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. E que você seja abençoado por essa palavra, que você seja tocado, que o Senhor possa entrar com salvação na tua casa. E o mais interessante é que toda vez que Deus faz uma aliança com o homem, interessante que depois que Noé ele sai da arca, então a primeira coisa que ele faz, que ele ergue para Deus é um altar de adoração. E a mesma forma que Deus ele convidou o homem para entrar na arca, ele encontrou o homem, ele fez um convite para o homem. Deus também dá uma ordem a Noé: sai da arca. E quando Noé sai da arca, quando ele segue o ID de Deus, ele reconstrói algo novo. E eu acho interessante falar isso, porque o mais difícil do que construir algo uma vida toda é reconstruir. Então Noé ele sai da arca e ele reconstrói toda a terra, e ele é encarregado
de exercer um domínio e um governo justo, de exercer um chamado, de povoar a terra de maneira ordeira, de maneira justa e fiel a Deus. E a primeira coisa, quando ele sai da arca, ele ergue um altar para o Senhor. E ele adora o Senhor. E quando ele adora o Senhor, Deus estabelece no céu um arco, como símbolo de esperança, como símbolo de aliança com o homem, de que jamais inundaria a terra. E Deus, ele cuidou de todas as coisas, ele cuidou da família de Noé enquanto eles estavam na arca. Ele fez o projeto, Deus fez o projeto da arca. Ele instruiu como deveria ser feita a construção. E o próprio Deus fechou a arca. A Bíblia fala que Deus fechou a arca. E que Deus era o próprio leme. A arca não tinha leme. A arca ia aonde Deus mostrava que ela deveria ir. E a arca parou aonde Deus mostrou onde deveria parar. Noé e a sua família estavam totalmente na dependência de Deus. Creia que o Senhor está totalmente no controle da sua vida. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às ondas, em meio à turbulência, Ele está no controle. E Ele já preparou a arca da salvação, né? Jesus é a arca da salvação. Jesus é a nossa arca hoje. E nós precisamos estar em Deus para que possamos estar salvos. A arca, ela foi destinada a Noé, sua esposa e seus filhos. Sabemos que ele pregou a palavra, ele anunciou do dilúvio, tentando convencer mais alguém, mas ele não teve sucesso. 2 Pedro 2,5 fala sobre isso. Talvez ele tenha sido o único pregador do seu tempo e ele não conseguiu converter ninguém, porém ele nunca desistiu de anunciar a arca da salvação. Por isso eu te digo, faça o seu melhor, dedique a sua vida para Deus, se achegue-se a Deus e Ele se achegará a ti. 1 Coríntios 7,16 fala que nós precisamos pregar a palavra, que nós precisamos anunciar a palavra, que nós precisamos doar o nosso melhor para o Senhor e estar alinhado à nossa vontade e à vontade de Deus. Porque quando nós fizermos isso, todas as coisas prosperarão na nossa vida. A nossa vida será dirigida, conduzida pelo leme do Senhor. E a palavra diz que Deus, em Gênesis 8:1, fala que Deus lembrou-se de Noé e fez soprar um vento sobre a terra e baixaram-se as águas. Noé ficou, sabe quanto tempo preso naquela arca? 1 ano. Exatamente 1 ano. É interessante que eu tenho um dado aqui bem interessante que fala que ele entrou e ficou 1 ano dentro da arca. E esse 1 ano que ele ficou dentro da arca, ali, ele ficou conhecendo mais e mais a sua família. Ele ficou conhecendo mais e mais aqueles animais, ele ficou mais e mais perto da dependência de Deus. E quando nós estamos passando pelas águas turbulentas, muitas vezes Deus fica em silêncio. E a palavra diz que Deus lembrou-se de Noé, talvez porque Deus parou de falar com Noé durante aquele tempo. Porém, Noé nunca parou de temer ao Senhor. E ele entendeu que a presença de Deus, ela não deve ser confundida com a falta da presença de Deus, não deve ser nunca confundida nas nossas vidas com o silêncio. Muitas vezes quando Deus está em silêncio não significa que Ele não está presente. Ele está presente, Ele está conduzindo, Ele está no controle de tudo. Mas Ele precisa desse tempo na nossa vida para que nós possamos crescer. E quando Deus fala para que Noé saia da arca, e quando Deus lembra e abaixa as águas, Ele para aquela arca. E então Deus ordena para eles mais uma vez, ele ouve mais uma vez a voz de Deus e fala: sai, Noé, tu e a tua família da arca.
E Noé, com um gesto de gratidão, com um gesto de entrega total para Deus, ele decide entregar um altar de adoração. Que a sua vida seja um altar de adoração. Porque toda vez que você entregar feita para Deus, com certeza Deus renovará sempre a aliança contigo. E a Bíblia fala que ele criou, nos céus um arco. E não é o arco-íris, é o arco do Senhor. A Bíblia fala o arco do Senhor. Deus colocou o arco da aliança. A aliança é a esperança que nós temos hoje em Cristo Jesus. Essa é a nossa aliança, para que todas as vezes que você olhar para o arco de Deus, você possa lembrar que há esperança. Há esperança ainda para você, há esperança ainda para mim, há esperança ainda para o mais pobre pecador, porque Jesus morreu por todos. Então, precisamos sim anunciar a salvação, em tempo e fora de tempo. Querido, Deus abençoe a sua vida, que essa aula possa fazer sentido e propósito no seu coração. Deus abençoe.